Olá, meus queridos irmãos, paz seja convosco, aqui é o pastor Valdir Barbosa. Estamos aqui na nossa série Palavras e a palavra de hoje é conhecimento. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, que Deus te encontre nesse dia, que Deus possa fazer com que você seja abençoado através dessa palavra, em nome de Jesus. Eu tenho aqui o texto do livro de Oséias, capítulo 4, que fala assim, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha o que Deus fala aqui, é uma profecia muito dura. O profeta Oséias começa a profetizar a um povo que fugia da presença de Deus, um povo que fazia as coisas fora da presença de Deus, e até mesmo aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam a palavra de Deus, estavam rejeitando a lei. E Deus fala, porque vocês rejeitaram a minha palavra, porque vocês rejeitaram a minha lei, também rejeitarei os seus filhos. Ou seja, Deus não vai abençoar a sua descendência, Deus não vai continuar abençoando a sua vida. Presta bem atenção nisso, irmãos. Esta profecia do profeta Oséias foi aproximadamente 780 a.C., ela só se concretizou 57 anos depois, aproximadamente 720, 723 antes de Cristo. Mas se você me perguntar assim, pastor, mas e as pessoas que não conhecem a Jesus? Outro dia uma pessoa me perguntou a respeito de índios que não conheceram, que não foram catequizados, ou que não foram conhecedores, ou que não foram pessoas que não foram alcançados pela palavra do Senhor. Irmãos, presta bem atenção, a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, ela fala a respeito de que Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, se você não conhece alguma coisa, se você não tem conhecimento de alguma coisa, normalmente você é ignorante sobre aquilo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que conheço muitas coisas, mas sou ignorante a respeito de outras. E se você me perguntar sobre física quântica, por exemplo, eu sou ignorante quanto a isso. Mas em contrapartida a gente sabe algumas outras coisas. Então, cada um tem um conhecimento. E o conhecimento da palavra de Deus é algo que todos nós temos que buscar. O conhecimento da palavra de Deus, todos nós temos que ir atrás, irmãos. Todos nós temos que ler, todos nós temos que buscar diariamente. Você como cristão, eu como cristão, nós temos que todo dia fazer o nosso devocional, ler a palavra de Deus, buscar de Deus, estudar, porque a palavra de Deus fala assim que nós temos que examinar as Escrituras, não só ler. Ler não é examinar, examinar é você tentar entender aquilo que está escrito, você ir mais a fundo, tentar procurar compreender tudo aquilo que Deus está falando. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Em contrapartida, lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, Deus ele fala a respeito daqueles que conhecem. É o que Deus está falando para esse povo. Deus está falando para eles aqui, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem a lei, vocês conhecem as coisas de Deus, e por isso vocês estão rejeitando, e por isso também vos rejeitarei. A palavra de Deus é muito clara contra esses que conhecem e rejeitam a palavra. Conhecer a palavra de Deus, irmãos, é algo muito importante para nós. Mas presta atenção, Deus fala lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, aquele que conhece a palavra de Deus e a rejeita ou foge dela, ou se abandona ou abandona a palavra de Deus, Deus ele compara com uma porca que foi lavada e voltou à lama, e compara também com um cão que vomita e volta a comer o seu próprio vômito. É algo duro, é uma palavra profunda, dura, que machuca, mas é verdadeira. Nós temos que entender, irmãos, que o conhecimento é algo que todo cristão tem que buscar. Não é só para pastor, não é só para teólogo, não é só para aqueles que pregam a palavra, não é só para aqueles que preparam estudos, não. É para aqueles que querem conhecer a Deus. A palavra de Deus é algo que nós temos que examinar todos os dias. A palavra de Deus diz, a própria palavra diz assim, examinai as Escrituras. Nós temos que examinar, e examinar é mais profundo do que você só ler. É você buscar a fundo a palavra de Deus. Então, irmãos, a igreja costuma repetir algumas coisas por falta de conhecimento. As pessoas pecam e caem, como a palavra de Deus fala aqui, por falta de conhecimento. A igreja tem falhado muitas vezes por falta de conhecimento. Haja visto que muitas vezes a gente vê pessoas falarem coisas que não estão na Bíblia, porque não conhecem a Bíblia. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falar, talvez você já tenha ouvido falar, o jargão muito conhecido, Deus não capacita os escolhidos, mas Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Irmãos, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Muita gente fala isso, olha, e eu perguntei uma vez para uma pessoa onde está escrito isso na Bíblia.
E realmente isso não está escrito na Bíblia. Isso foi uma frase de Albert Einstein. A frase completa é: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não algo só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. Quem falou isso foi Albert Einstein. E se você ler, como todo mundo, o primeiro parágrafo, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, é uma inverdade, não é totalmente verdade. Porque Deus tanto escolhe os capacitados como escolhe os não capacitados. Deus ele escolhe todos aqueles que Ele quer. Se você for ver, por exemplo, use o exemplo de Pedro. Pedro era um iletrado. A palavra de Deus lá em Atos fala que Pedro era um iletrado judeu. Pedro praticamente não sabia ler e escrever. E Deus usou Pedro de uma forma tremenda. No seu primeiro discurso, Pedro levou milhares de pessoas, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. No segundo discurso, mais pessoas. No total, em 2 discursos, Pedro levou mais de 8.000 pessoas a aceitarem a Jesus. Então, Deus escolhe o não capacitado. Pedro era uma pessoa dura, um pescador, um homem que não entendia das coisas, mas Deus o capacitou. Em contrapartida, se você vê, Paulo era um homem extremamente letrado, um homem extremamente conhecedor da palavra, um doutor da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus. E Deus usou Paulo. Paulo foi o homem que escreveu mais livros na Bíblia, aproximadamente 13 livros, fora aqueles que a gente tem dúvida se foi ele ou não. Pedro foi usado por Deus por ser letrado, mas também Paulo foi usado por Deus por ser letrado. Então, irmãos, existem algumas coisas que a gente fala, ou que a igreja fala, por exatamente falta de conhecimento. Outro dia, uma pessoa falando assim: olha, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. A pessoa falou que a Bíblia diz isso. Eu falei: mas onde está escrito isso na Bíblia? Também não está escrito na Bíblia isso, irmãos. Não que isso não seja verdade. Claro que Deus ele cuida de tudo e sabe tudo e tem todo o poder sobre todas as coisas. E nós entendemos isso, compreendemos isso. Mas isso não está escrito na Bíblia. Você quer saber onde está escrito? Está escrito no Alcorão. Não está escrito na Bíblia. Está na 6ª surata, no versículo 59 do Alcorão. O livro sagrado do islamismo. E as pessoas usam isso como se isso estivesse escrito. A falta de conhecimento, a falta de busca, a falta de conhecer a palavra de Deus é que faz com que a gente tropece, faz com que a gente fale coisas que não existem, faz com que a gente fale coisas que não entendemos. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Busque a leitura da palavra de Deus, cresça. A gente tem visto uma igreja totalmente desequilibrada. Eu sempre prego e falo que lá no 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, quando Pedro fala assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Ele está falando sobre equilíbrio. Tem muita gente crescendo na graça. É maravilhoso você falar em línguas, é maravilhoso você estar no meio de uma glossolalia, onde todo mundo está falando em língua, aquela coisa maravilhosa, aquele sentimento gostoso. É muito bom isso, mas também precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que Pedro fala: crescer na graça é maravilhoso, se encher do Espírito Santo é maravilhoso, estar sempre cheio da graça, falar em línguas, profetizar é muito bom, tudo isso é bom. Mas o conhecimento também é bom. O conhecer a palavra, o conhecer as Escrituras, o examinar as Escrituras também é bom. Por isso que ele fala sobre ter equilíbrio, crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Tem equilíbrio, queridos. É muito bom. Busque o conhecimento. Busque a leitura da palavra. Busque conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, o profeta Isaías também ele fala isso. O profeta Isaías fala no capítulo 5, versículo 13, ele fala que o que levou o povo ao cativeiro foi a falta de conhecimento. O que leva o povo a ser cativo é a falta de conhecimento. O que leva o povo a falar coisas erradas é a falta de conhecimento. O que leva o cristão a falar, errar, a pecar é a falta de conhecimento. O que leva o cristão a falhar é a falta de conhecimento. A Bíblia diz aqui que o que cativou o povo, que levou o povo ao cativeiro, que fez com que os assírios tomassem o povo, fez com que a Babilônia tomasse o povo, foi exatamente a falta de conhecimento. Busque o conhecimento. Se encha da graça. Participe dos cultos, enche o seu coração da graça, adore a Deus, louve a Deus, levante a sua mão, adore ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é bom demais, mas também busque conhecer a palavra de Deus. Não leia a palavra só no culto, leia na sua casa, examine.
Quando você tiver dúvidas, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure as pessoas que podem te ensinar, procure as pessoas que conseguem te ensinar. Participe de escola bíblica. Não perca a oportunidade de conhecer. O conhecimento traz esclarecimento. O próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é a verdade que te liberta. O que liberta é conhecer a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Busque o conhecimento. Se encha da graça de Deus. Se encha do poder de Deus. Mas também se encha do conhecimento. Se encha de sabedoria. Porque tudo aquilo que você busca, Deus vai te dar. Não perca a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Que Deus te encha de conhecimento. Que Deus te encha de sabedoria. Para que você possa verdadeiramente ser um cristão completo. Cheio da graça e cheio do conhecimento. Deus te abençoe, que Deus possa encher a sua vida, que Deus possa encher a sua família de conhecimento, que Deus possa encher a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério, que você continue sendo um adorador do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.